Desde os primórdios, a humanidade olhou para as estrelas, para as entranhas da terra e para os sussurros dos oráculos, buscando uma resposta. O que o futuro nos reserva? Em um mundo de incertezas, as profecias antigas eram faróis de esperança ou prenúncios de desastre. Algumas foram apenas divagações esquecidas. Outras parecem ter se desdobrado com uma precisão arrepiante. Prepare-se para uma viagem onde o tempo se dobra e os ecos do passado nos mostram um futuro que, por vezes, já foi escrito. Primeira profecia, o oráculo de Delfos e o império da cabra, realizada. Imagine-se na Grécia Antiga, na névoa mística de Delfos. Peregrinos de todo o mundo helênico buscavam a sabedoria da pitonisa, a sacerdotisa de Apolo, cujas palavras enigmáticas podiam selar o destino de nações. Em uma de suas visões, o oráculo proferiu uma profecia sobre um futuro conquistador. Uma cabra com um chifre só conquistará, e as muralhas cairão perante ela. Naquele tempo, a Macedônia, uma região ao norte da Grécia, era considerada uma terra bárbara, e seus habitantes, rudes pastores. Mas a cabra, o bode, era um símbolo frequente em seus rituais e escudos. Quem imaginaria que daquele reino viria não apenas um homem, mas uma dinastia que mudaria o mundo? Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, foi o bode que uniu as cidades-estado gregas, uma a uma. E então Alexandre, carregando o legado e o símbolo de seu reino, esmagou impérios, de Tebas à Pérsia, derrubando muralhas, cumprindo a profecia com uma ferocidade que ecoou pelos séculos. Aquela cabra não era apenas um animal, mas o prelúdio de uma força imparável. Segundo a profecia, Nostradamus e o Fogo de Londres, realizada. Do século XVI, um farmacêutico francês chamado Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, lançou ao mundo suas Centúrias, um livro de quadras poéticas que, para muitos, continham visões do futuro. Ele previu guerras, ascensões e quedas de líderes e eventos catastróficos. Uma de suas profecias mais debatidas e assustadoramente precisas fala de uma cidade ardente. O sangue do justo derramado em Londres será queimado com o fogo de 23/6. A antiga dama cairá de seu alto lugar e muitos da mesma seita serão mortos. 200 anos depois, em 1666, o grande incêndio de Londres devastou a cidade. O ano 66 poderia ser interpretado como 23/6. A antiga dama poderia ser a Catedral de São Paulo, que desabou em chamas. E o número de mortos, embora subestimado oficialmente, foi vasto. Não havia terremoto, nem cataclismo cósmico, apenas um pequeno forno em uma padaria. Mas a imagem do céu noturno de Londres, iluminado por chamas, consumindo séculos de história, parece ter sido vividamente prevista. Foi Nostradamus um vidente ou apenas um mestre da ambiguidade? Nesse caso, a linha entre os dois parece ter sido incinerada. Terceira profecia. A Profecia Maia e o Fim do Mundo, de 2012. Quase aconteceu. Nenhuma profecia recente gerou tanto pânico e fascínio quanto a do calendário Maia e o ano de 2012. Milhões ao redor do mundo acreditaram que, com o fim de um grande ciclo Maia em 21 de dezembro de 2012, viria o apocalipse, inversão dos polos, colisão de planetas, ou talvez um portal para uma nova dimensão. A cultura pop abraçou a ideia e a ansiedade cresceu. No final do terceiro Bactum, o tempo tecerá um novo manto e os velhos caminhos terminarão. Mas o que realmente aconteceu? Nada. Pelo menos, não o Armagedon. Os historiadores e epigrafistas, estudiosos da cultura maia, correram para corrigir o equívoco. Os maias não previam o fim do mundo, mas sim o fim de um ciclo e o início de outro. Uma renovação, não uma aniquilação. Ainda assim, a profecia quase se realizou na psique humana. O medo coletivo, a venda de abrigos subterrâneos, a febre de teorias conspiratórias, tudo isso foi uma espécie de mini-apocalipse social, uma prova do poder das profecias, mesmo quando mal interpretadas, em moldar nossa realidade e nos fazer questionar a própria existência. Quarta profecia, a maldição de Tecumseh, o ciclo dos presidentes mortos, realizada em 1813. O lendário chefe Shawnee Tecumseh, um guerreiro implacável que uniu tribos nativas contra o avanço americano,
morreu em batalha. Antes de sua morte, uma profecia sombria atribuída a ele foi lançada. Uma maldição sobre os presidentes dos Emendir, eleitos em anos divisíveis por 20. Eu digo-vos que o grande espírito tem um castigo para a América, e esse castigo fará com que o chefe que vive mais 7 sóis, e cada chefe que o seguir e for eleito em ano de 0, morra no cargo. A sequência é arrepiante. William Henry Harrison, eleito em 1840, morreu no cargo. Abraham Lincoln, eleito em 1860, assassinado no cargo. James A. Garfield, eleito em 1880, assassinado no cargo. William McKinley, eleito em 1900, assassinado no cargo. Warren G. Harding, eleito em 1920, morreu no cargo. Franklin D. Roosevelt, eleito em 1940, morreu no cargo. John F. Kennedy, eleito em 1960, assassinado no cargo. 7 presidentes consecutivos, por mais de 120 anos, faleceram enquanto exerciam o poder. A maldição só foi quebrada por Ronald Reagan, eleito em 1980, que sofreu uma tentativa de assassinato, mas sobreviveu, embora com sequelas. Coincidência sombria ou o eco de uma maldição ancestral? A história, por vezes, tem um senso de humor macabro. Quinta profecia. Edgar Cayce e o submergimento da Califórnia. Quase aconteceu. No século XX, Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, entrou em transe para fazer previsões notáveis, muitas delas relacionadas à saúde e espiritualidade, mas algumas eram cataclísmicas. Uma de suas mais famosas, proferida nos anos 1930, era sobre uma grande mudança geográfica nos Estados Unidos. A Califórnia se dividirá, a Terra se transformará, a face de grande parte da América mudará. Em 1968, o polo mudará e a Califórnia se tornará uma ilha. A expectativa para 1968 e depois para décadas seguintes foi enorme, especialmente com a linha de San Andreas, um ponto de falha sísmica conhecido na Califórnia. Apesar dos terremotos e da constante ameaça geológica, a Califórnia, felizmente, não se separou da massa terrestre e não se tornou uma ilha. O polo também não mudou drasticamente, mas a profecia quase se realizou na ansiedade gerada. O medo dos terremotos e a imagem vívida de cidades costeiras sendo engolidas alimentaram a imaginação popular. Cayce talvez tenha percebido a vulnerabilidade geológica da região e a transformou em um aviso mais dramático. O fim da Califórnia não veio, mas a previsão deixou uma marca indelével na mente coletiva, lembrando-nos da fragilidade de nossa existência diante das forças da natureza. Profecias, sussurros do passado, que tentam desvendar o futuro. Algumas ecoam com precisão, outras nos lembram da maleabilidade do destino ou da nossa própria capacidade de interpretar e, às vezes, distorcer os sinais. Seja qual for a verdade, a busca por desvendar o amanhã é uma crônica tão antiga quanto a própria humanidade. Se você se fascinou por essas histórias do tempo, não se esqueça de se inscrever no Crônicas Atemporais para mais mergulhos profundos na história. Deixe seu comentário. Qual profecia mais te intriga e qual você gostaria que nunca se realizasse?